Né, Luciano? Olá. Não, impressionante. Vambora, viu? São 16, obrigado, querido. 16h39 já aqui com a doutora Niclésia Dias, que é psicóloga, advogada e psicóloga, mas vem hoje como psicóloga, uma das mais conhecidas do Estado. Ela está presente nos renomados meios de comunicação de massa, sempre dando entrevistas sobre temas que pertinem com o comportamento humano. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao Grupo Jornal de Comunicação. Eu que agradeço. É mais uma vez uma honra de estar aqui, a gente poder dividir comentários, opiniões sobre assuntos tão importantes. Como é bom voltar da Europa, ver com a cara boa, né, doutora? Né? A gente faz até um botox, um botox natural. Um botox em euro. Né? Eu sugiro que todo mundo vá à Europa. Parece até que é a primeira vez, entendeu? E não é, vai sempre. Mas a Grécia foi a primeira vez, não foi? A Grécia foi a primeira vez. É linda. Muito, fantástico. Estava quente, o clima estava bom ainda? Não, estava quente, alta estação. Muito quente. Muito, muito quente. Não, muito, muito bom, né? Porque nós fomos para... é verdade. Amo frio. É verdade. Andava por aquelas vielas ali de Mykonos, né? Sabe? Ali, sabe? Com frio deve ser diferente. Deve ser, eu não conheço, né? No frio. Né? Deve ser bem gostoso, porque Mykonos é perfeito. É uma coisa assim, parece que você está no paraíso. Criadinha no dedo, parece. Nossa, né? É impressionante. Né? Cada detalhe, as ruas, as vielas, as cores. Foi a Roma, gostou de Roma? Amei, né? Gostei. Roma foi a primeira vez. Também. Eu falei que Roma é linda, assim. Eu falei que você iria amar Roma, né? Inclusive, acho que você deveria postar mais sobre isso. Tipo assim, fazer umas indicações. De Roma, né? Eu conheço bastante Roma, adoro Roma. E facilita muito, viu? Muito. As indicações são sempre bem-vindas. É verdade. Meu amor, falamos sobre um tema que é bastante complexo, é critério respectivo ao comportamento humano, né? Nós temos visto aí com muita frequência as agressões acontecendo entre familiares. Inclusive, na última semana, um adolescente de 14 anos cometeu ato análogo ao assassinato do pai, da mãe e da irmã. E o motivo simplesmente foi porque os pais não liberaram para visitar uma namoradinha em outro estado. Foi bastante para ele matar os 3 que estavam dormindo já no mesmo quarto, né? O que está acontecendo com a humanidade nesse momento, com tantas agressividades, inclusive não com estranhos, mas no seio familiar? Esse tema realmente é muito, muito importante, porque, por incrível que pareça, quando as pessoas falam assim, é agressividade física, mas a agressividade já começa no comportamento, já começa na agressão emocional, onde as pessoas se perdem dentro da mesma casa, onde as pessoas se perdem dentro do mesmo relacionamento, e aí os papéis já não são mais respeitados, ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é filho, porque entrou dentro de um normal, né? A gente vê aí pais e mães sem nenhum posicionamento, enquanto pai, enquanto mãe. Sim. Eles querem ser mais amigos. Os filhos por si, eles não conseguem entender. Não tem como, porque nós precisamos da hierarquia. Nós precisamos saber que a gente pertence a alguém, que alguém nos comanda, nos guia, nos protege. Até um dado momento que seja, né, doutora? Perfeito, né? Exatamente. E eu tive até o cuidado de ler muito sobre esse caso, porque repercutiu, né, internacionalmente. E aí eu vi a opinião de vários e dos principais psicólogos, psiquiatras, estudiosos da mente. Sim. E todos eles terminaram assim, que você perdeu o contato do afeto, do tocar, que essa criança, se eu não me engano, ela já jogava desde os 8 anos de idade. E ela vivia nesses jogos que mata... Dentro do quarto, isso, sem muitos contatos com nem os parentes. Nem né? os parentes. Porque estar dentro de casa não quer dizer que está acontecendo que estejam fato, seguros, familiar, né? Ou seguros, né? Infelizmente, hoje, dentro de casa, cientificamente já comprovado, através de várias pesquisas, é o lugar mais solitário dentro da sua própria casa. Veja que colocação bem cruel. A sua casa se tornou o lugar mais solitário, porque você já vai para casa no intuito de descansar. Sim. E aí você descansa como? Com a tecnologia. É com um banquete de tecnologia, porque é um banquete de iPad, um banquete de ar-condicionado, é um banquete de televisão, de telefone. Então, não se fala mais em ir para casa para ir jantar. As pessoas falam, vou para casa para descansar. E o descanso é o isolamento.
Veja que coisa que não tem nada Não tem mais o espaço em comum, né? aquela Do diálogo, conexão, né? aquela Do pai, da mãe, da ideia, né? Não tem mais, né? Exatamente. E aí, por exemplo, voltando só um pouco ao assunto desse menino, Por favor, que foi que doutora. aconteceu? Os especialistas começaram a dizer o seguinte, que ele começou a jogar desde 18 anos, então, ao longo dos anos, essa questão do jogo se tornou comum, porque você começa a matar no jogo e acha que aquilo é comum, o seu cérebro entende aquilo como comum, e ele não coloca um freio. Se perde o afeto, que é o toque, o abraço, né? Nós sabemos que o abraço é totalmente Diz terapêutico. que 40 segundos, né? Um abraço de 40 segundos, ele Ninguém se libera. abraça mais nem por 10. Nem por 10 as O pessoas povo já. nem encosta. Verdade, perfeito. As pessoas já se olham assim, olhando para o lado, e quando vai encontrar alguém é sempre através das filmagens, e aí você não tem nem a oportunidade desse famoso abraço de 40 segundos, que é uma coisa gratuita, que você tem dentro de você, a sua farmácia natural lhe dá gratuitamente, e que apenas 40 minutos libera o hormônio. 40 segundos. 40 segundos, desculpa, 40 minutos seria um Seria sonho, né? um sonho. Um sonho, seria já um tratamento terapêutico. Verdade. Perdão. E aí, os 40 segundos, ele já libera o hormônio necessário para você fazer a conexão. Só que isso se tornou a né? empatia. E nós precisamos, em tudo que a gente for fazer, a Bíblia já diz, tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, que significa dizer, faça bem feito. E nós estamos aprendendo a fazer cada dia as coisas mal feitas. Um outro assunto, isso é assustador, né? Há um caso semelhante, inclusive, de uma aluna. O aluno agressivo em sala de aula foi retirado por alguns policiais, tá? Chamado pela diretora e pela professora. E aí, quando o garoto foi retirado à força, Luciano, da sala, viu esse caso? Uma outra menina levantou para defendê-lo, né? E desrespeitando os policiais, 13 anos a menina, e ela disse para a professora, peça para soltarem ele, ou eu vou matar você. E ela repetiu a frase 3 vezes para a professora. Quer dizer, uma adolescente de 13 anos utiliza a palavra matar como se fosse a coisa mais comum mesmo. Tem tudo a ver com isso que a senhora nos disse aí anteriormente, né, doutora? A arma da solução é isso: matar, descartar, não consertar. Não conversa não mais. conversa, não ouve, não quer saber quem está certo, quem está errado, por que está acontecendo aquilo. É já resolver. Eu vou lhe matar. Eu vou acabar com isso eu não aceito mais. Porque nós estamos vivendo na era da sensação de sentimento editável. A gente edita o que quer viver. A gente quer um amor editado. A gente vai, eu quero uma amizade. Assustador isso, né? Assustador, eu quero uma amizade, e a gente edita exatamente o que quer viver e como quer viver. Porque a gente não quer passar pelo processo do conhecimento do outro. Porque a gente não se conhece. Está cada dia mais difícil a gente conhecer, porque a gente está mais rotulado no que o outro vive. É como se as pessoas quisessem um comportamento padronizado. Isso, exatamente. Edita, e aí tudo que for diferente daquilo que eu editei já não serve. O que é que eu faço? Eu o mato ou largo. Por isso, tantos descasamentos, por isso, tantas relações que não perduram em termos de amizade, em termos de Sim. emprego. Nós estamos vivendo numa era que os sentimentos são os mais voláteis possíveis. Antigamente, eu digo antigamente, mas vamos lá, vamos substituir antigamente. Eu adorei agora. Esse antigamente aí pode ter uma denominação um pouco menos grotesca. Isso, né? anteriormente. Anteriormente. Boa. Anteriormente, a gente priorizava por aquilo que conquistava. A gente priorizava viver aquilo que conquistava-se. Por exemplo, amizade, emprego, um casamento, um namoro, a relação dos pais com os tios, com as madrinhas, com os padrinhos. Hoje em dia, as pessoas se usam e se jogam fora. Vixe, Maria. Infelizmente, é uma frase muito difícil de dizer, mas se a gente... Repita aí, doutora. A gente se usa e se joga fora. E aí, se a gente não entender que isso realmente está acontecendo de fato, através do enfrentamento e da realidade, vai ficar cada dia mais difícil. Porque a autoestima, ela não é formada através de fantasia, mas de verdade, enfrentamento. Tem um detalhe aí. Primeiro, essa frase é bem impactante. Eu já disse que a senhora deveria escrever, já lhe falei isso várias vezes. Já está na metade. Já. Né? E assim, tem um detalhe que é muito importante, que são assuntos paralelos, né? Primeiro que esta falência nas relações, né, interpessoais.
Segundo, que é o aumento, o crescimento de, até muito triste falar a palavra, de suicídios que estão acontecendo no Brasil e até em cidades que eram muito calmas, como Aracaju. Quase não ouvimos falar isso. Perfeito. Agora está frequente. Perfeito. Né? Ontem, um outro rapaz, Luciano, cometeu suicídio. Tá? Eu não vou falar a cidade em respeito à família, viu? Para não ficar estigmatizado, a gente aqui tem muito respeito pelo outro. Mas ontem, 28 anos. E aí eu perguntei a este conhecido meu, que era primo do rapaz, falei, meu querido, ele estava, primeiro meus pêsames, ele estava passando por alguma situação de depressão, não é? Ou ele tinha sinalizado, foi uma briga com alguém, né? Enfim, um momento de fragilidade. E aí o primo disse, Denison, não externava absolutamente nada. E aí isso é muito mais assustador, né? Porque nem a família pôde ajudar isso. Nesse outro aspecto, doutora, como as pessoas que nos escutam agora, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, esses 5 estados, mais de 1.268 municípios que nos escutam agora, como é que eles podem, as famílias, como é que elas podem lidar com esta vivência em casa para tentar perceber, não só do adolescente, mas do homem já de 28 anos, né? Que uma pessoa com 28 anos já é, né, da mãe, do pai, que passa por essa situação. Por favor, querida. Então, esse é um assunto muito delicado, porque, primeiro, o suicídio ele não tem um padrão, né? Inclusive, a OMS sempre fala isso, porque o suicídio ele não tem um padrão. Aquele tal comportamento indica que ele vai cometer suicídio. Infelizmente, não tem para a gente identificar. Esse pré-aviso. Não, né? Tem Tem esse pré-aviso. Você acabou de dizer o exemplo de uma pessoa que estava aparentemente bem. Não estava, mas as pessoas que estavam ao redor não percebiam, e ele talvez também fosse uma coisa assim muito passageira ou de imediato, porque muitas pessoas que cometem o suicídio, elas já vêm com a depressão. Algumas pessoas não vêm, algumas pessoas assim, tipo, tem um surto psicótico e aí vai lá e comete aquela loucura porque quer abafar aquela dor. Muitas pessoas, elas não aprenderam ao longo da vida a lidar com a sua dor, elas não aprenderam ao longo da vida a machucar alguém, a decepcionar alguém, e aí elas acham na morte que ela tira a dor, que tipo assim, que não vai ferir mais a família, né? A gente vê assim, nesse caso, se você for olhar os documentários, a gente está falando em nada específico, sim, mas no modo geral, sim, se você for olhar alguns documentários, inclusive assisti alguns a semana passada, de alguns pais, de adolescentes, de pai, de mãe, de vizinho, que as pessoas não percebiam porque estavam aparentemente tudo bem. E talvez até estivesse, sim, mas na hora que aconteceu aquele ato, a pessoa não soube lidar com aquilo, a pessoa não soube lidar com aquela dor, com aquela angústia, com aquela decepção, e acha que tirar a vida seria a solução, até mesmo porque ela não sabe como consertar os erros. E aí vem mais um ponto... Ou pensa que não vai saber, né? Ou pensa que não vai saber, né? Perfeito. E aí vem mais um ponto da questão... da psicoeducação. As pessoas elas não são preparadas para falar em casa ou na roda de amigos sobre emoções. As pessoas estão cada vez mais distantes de não saber lidar com as suas próprias emoções. Por isso que as empresas estão ficando adoecidas. Antigamente, a gente só se... lá vai eu antigamente. Anteriormente, não, a gente só ficava falando sobre isso e alertando na família. Hoje em dia, nós já vamos levar isso para as empresas, através da NR1. Exato. A NR1 já está batendo na porta das empresas, porque, de algum princípio, tem que ter um start das pessoas começarem a se ajudar. E a ajuda, ela é muito, 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 muito óbvia. No entanto, a sociedade negligencia. Onde é que está essa questão de ser tão óbvia? É apenas a escuta. Começa pela escuta, começa pela atenção, começa pelo amor, começa pelo autocuidado, começa quando você começa a valorizar o outro. Isso você não compra em uma loja de grife, isso você não compra numa loja boa, você não compra num carro, você não compra numa casa, você não compra em lugar nenhum, você compra dentro de você mesmo. É só você pôr a mão e acessar. A internet tem trazido isso, esse bombardeio de tecnologia, de informação muito veloz, né? Por exemplo, nós da área da comunicação, né, Luciano? A gente, tecnicamente, aprende a lidar com isso. A gente vai, na hora, parece que o nosso cérebro fala assim, chega. Aí a gente bota o offline, né, Luciano?
E se pica pro mundo. Lá vai Luciano de bicicleta, andar os 20 quilômetros dele, né, Lu? Né? Uau, Lá vou eu para os 20. meus filmes, e aí boto no modo avião, e ali, quando eu coloco no modo avião, eu interrompo essa ligação com o celular mesmo, eu consigo focar no filme, ok? Eu não fico intuitivamente achando que alguém, ou que o chamado, ou que vai ter uma notícia. Então, eu consigo quebrar esse vínculo. Mas não é todo mundo que tem essa percepção do que é a tecnologia. E aí tem um bombardeio muito grande de informações. Esse bombardeio, ele deveria ser melhor controlado, no bom sentido da palavra controlado, doutora? Eu acho que sim. Aliás, eu nem acho, eu tenho certeza. Perfeito. Eu também tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo, ela também concorda com isso. E aí vem na tal coisa do óbvio. Sim. Nossa, a gente sabe que isso é óbvio. E por que que a gente fica cedendo a pequenas compensações, a pequenas recompensas? Você vê, hoje saiu até uma matéria no Instagram que uma Sim. mulher simplesmente resolveu dizer que era famosa, parou no shopping de JK de Brasília, Sim. desceu e as pessoas começaram a tirar foto, a andar, sem nem saber que era que a Quem mulher. era? Outra reportagem também que eu vi hoje muito interessante, a Virgínia foi orar em uma igreja, rezar. Tiraram a foto dela orando. Exatamente. Então, aonde Meu é que está Deus. o E senso? olha, eles estavam dentro da igreja. Dentro da igreja. A cena fica. Se você for analisar aquela cena, aquilo ali é assustadora. Você não respeita um momento de uma pessoa que vai buscar ao Senhor de uma forma normal. As pessoas, elas estão realmente doentes porque elas estão assim muito focadas No outro, no outro, na vida do outro, na vida da comparação. Ninguém quer pagar o preço do processo, ninguém quer construir. As pessoas só querem viver o que veio para nos ajudar, que é essa questão do Instagram, da internet, das redes sociais. Infelizmente, acabou adoecendo as pessoas e as pessoas estão viciadas em pequenas recompensas no cérebro. quanto as famílias agora nos escutam, quando elas nos escutam, nesse momento eu quero dizer, e elas têm filhos ainda ali pequenos, ali 4, 5 anos, né? Adolescentes, a senhora acha que deve ter um controle maior, uma vigilância, um acompanhamento, e também, ao mesmo tempo, uma quantidade de horas desse sistema? E eu sugiro para todas as famílias que estão nos ouvindo que eles procurem gerenciar a questão do tempo e também a qualidade do que os seus filhos estão consumindo, o que seus filhos estão acessando, e que eles também sejam exemplo, porque não tem mais nada saudável do que a conexão humana, não tem nada mais saudável do que uma escutativa, do que um toque e do que uma orientação de alguém que a gente apoia, alguém que a gente acredita. Então, assim, tudo que está fora dessa zona de visão, ela não pode ser saudável. Ao contrário, porque se mistura opiniões. Realidade, muitas opiniões, né? Exato. Que nem sempre são corretas. Na maioria das vezes, elas não são. Sim. Sabe por quê? Porque Sim. quem sabe o que é bom para você é você que está dentro da sua casa. Quem sabe o que é bom para você é você, e se você tiver um autoconhecimento. Então, se você sabe o que é bom para você, você sabe o que é bom para os seus filhos, você vai saber também o que não é bom. Então, você vai ter essa linha de corte, essa linha de direcionamento. O problema é que a maioria das pessoas não querem passar por esse processo. E aí estamos aí. E outra... Colapsando. E o que acontece? Um ou outro caso que é divulgado, mas sabemos que nós só não estamos vivendo esses casos. Exato. São inúmeros. Exato. Eu passo pelas delegacias quase todos os dias. Sim. E é uma coisa assim surreal. Gente, você chega nas delegacias, você pensa que é a fila do SUS. De Tantos problemas. Porque, veja, quando eu, Niclésia, crio um problema com uma pessoa, eu estou criando um problema para mim e para todos os meus familiares e amigos que acabam me acompanhando e atingindo também a outra vida. Então, assim, uma falta de um momento de gerenciamento de emoção, eu acabo envolvendo, no mínimo, aí 6 pessoas. Todas adoecem. Todas adoecem. E outras pessoas, elas não estavam preparadas para aquilo. Porque, de repente, se eu estou na minha casa, alguém me liga, seu filho foi, deu 3 tapas em alguém. Pronto. Eu não estava preparado para que o meu filho fosse à rua bater em outra pessoa. Doutora, eu vou fazer a última pergunta. Infelizmente, veja como o tempo voa. É verdade. Tá? E César Cabral e Aaron já estão aí. O que a senhora tem 40 segundos para dizer o que as pessoas podem fazer para tentar resgatar esse equilíbrio?
ter muito foco, muita atenção naquilo que você está vivendo. Ter muito foco no seu autoconhecimento, para que você não viva com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Aí você precisa se conhecer para poder você saber do que você vai nutrir o outro e prestar muita atenção ao que vive ao seu redor. Porque, no fundo, o que você vai levar é só aquilo que você pode servir e ser servido. Isso está dentro de você, do que você consome, dos livros que você lê, dos lugares que você vai, das pessoas que você conversa, do que você escuta como um ser espiritual. Você precisa se nutrir de uma boa pessoa, de boas pessoas, para se tornar uma boa pessoa e fazer ótimas escolhas. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Se quiser encontrá-la, como faz, doutora? Então, no meu Instagram, doutora Niclésia Dias. E aí, falar comigo lá no direct. Ok. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Ficamos por aqui com essa temática importantíssima. São 17 horas. Agora, César Cabral e Heron Ribeiro, os nossos competentes e grandiosos articulistas políticos. Continue com o Grupo Jornal de Comunicação. Acessem Portal Jornal 91.3 e Jornal FM 91.3, que são as redes do Grupo Jornal de Comunicação, uma empresa presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho. Luciano, mais uma vez, muito obrigado, querido. Você é um querido. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Esta é a ZYU 566, Rádio Jornal FM.